Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de resistência dos materiais para o curso básico, né? A disciplina de resistência dos materiais 1B, que tem por objetivo apresentar alguns conceitos fundamentais da resistência dos materiais, né? Conceitos esses que serão aprofundados, né, depois nas disciplinas de resistência dos materiais e mecânica dos sólidos para aqueles que escolherem os cursos que utilizam com maior ênfase esses conceitos, como os cursos de engenharia de fortificação e construção, a engenharia civil, né, a engenharia mecânica e a engenharia de materiais. Então, principalmente, né, esses cursos utilizarão de forma mais acentuada os conceitos da resistência dos materiais. De qualquer maneira, no curso básico, né, é apresentada essa disciplina, que é até um requisito do MEC para todos os cursos de engenharia, mesmo que seja um curso em que não vá fazer uso intensivo desses conceitos, né? Muito bem. Dentro da ideia desse curso, né, que foi apresentada para vocês pela coordenação na semana passada, vocês têm alguns vídeos selecionados, né, com a teoria da disciplina, né, mas que eu vou complementar aqui, tá? Vocês vão ter aula de exercícios, né, e também serão apresentados a vocês os ensaios dos materiais, algo que era feito presencialmente, mas em função dessa situação que nós estamos vivendo, né, da pandemia, será feita de forma remota, mas sem que haja perda, né, do conhecimento necessário a ser transmitido aos alunos, ok? Muito bem. Então eu começo essa minha apresentação falando para vocês do conceito de estados limites, né, que estão envolvidos nos projetos de engenharia e aí particularmente na engenharia civil, né, na engenharia de construção. Primeiro é o estado limite último, que está relacionado com a estabilidade e capacidade de suporte da estrutura, ou seja, a ruptura parcial ou total da estrutura, né? É aquele estado completamente indesejável, né, que ninguém quer que ocorra numa estrutura de um prédio, uma edificação, uma ponte ou qualquer outro tipo de estrutura em que transitem pessoas, veículos, né, e por aí vai. O estado limite de utilização, né, ele já está relacionado com o conforto e a finalidade a que se destina a estrutura. E ele também é uma limitação que nós temos no projeto, né, para evitar justamente situações desconfortáveis, por exemplo, vibrações excessivas, né, deslocamentos excessivos, tá? Então, algo que pudesse gerar para o usuário, né, ainda que no ponto de vista psicológico, né, um desconforto para ele. Então, ainda que aquela estrutura não fosse atingir o estado limite último, não viesse a romper, tá? O estado limite de utilização também ele limita as deformações e deslocamentos nas estruturas, justamente para evitar essa situação de desconforto do usuário, ok? Um caso real interessante e recente, né, que apareceu em vários telejornais e que eu coloco aqui um vídeo para vocês acessarem depois, um vídeo pequeno, é sobre uma situação que ocorreu, né, num apartamento localizado no andar alto de um edifício na praia de Camboriú, em Santa Catarina. Em Camboriú, atualmente tem sido realizadas muitas obras de edifícios altíssimos, né? E uma piscina num apartamento localizado lá nos últimos andares, né, por conta da ação do vento, o prédio começou a se deslocar e a piscina começou a gerar pequenas ondas, né, tá, que geraram uma certa apreensão por parte dos moradores, ok? Então, apesar do prédio ter sido dimensionado dentro dos limites, dos estados limites, né, último de utilização, ainda assim esse fato gerou um desconforto aos moradores, né? Muito bem. Em termos de análise estrutural, né, existem dois tipos de análise: a análise linear
e análise não linear, né? A análise linear é aquela mais fundamental, né, em que os materiais apresentam comportamento elástico linear, e que nós vamos daqui a pouco apresentar o diagrama tensão-deformação e falar um pouco mais sobre isso. E nesse tipo de análise, o mais importante é que vale o princípio da superposição de efeitos, ou seja, você considera que para a estrutura, né, se você dobrar o carregamento, dobram os efeitos de deslocamento, né, de tensões e tudo mais, tá? Ou seja, não há muita complicação nessa análise, né? Diferentemente da análise não linear. Na análise não linear, em que não vale mais esse princípio da superposição de efeito, né, o material não tem mais esse comportamento linear, ou seja, você pode ter a não linearidade do material, isso seria típico do material, né? E a não linearidade geométrica, que tem a ver com as grandes deformações e grandes deslocamentos, em que você já não pode mais considerar a análise sendo feita a partir do eixo indeformado da estrutura ou dos elementos estruturais. Ou seja, você precisará considerar uma atualização desses deslocamentos, tá? A diferença básica, né, é que a análise linear ela é muito mais rápida de ser feita. Então, a partir do carregamento aplicado, você obtém de uma vez só, né, os resultados de esforços simples atuantes, que serão os esforços normais, o momento fletor, o momento torsor, esforço cortante, né, e os deslocamentos consequentes, né. Já na análise não linear, essa solução requer a utilização de algoritmos, né, como Newton-Raphson e outros algoritmos de solução, porque você não consegue fazer uma solução num tiro só, num único cálculo, né, tá? Então é necessário uma análise mais detalhada, né, utilizando métodos iterativos, né, algoritmos iterativos de solução, não lineares, tá? E isso leva a um processo de solução mais demorado, ok? Que requer que haja uma convergência do algoritmo de solução, né? Uma convergência dessa solução, tá? Preocupação essa que não ocorre no caso da análise linear, ok? Muito bem. O nosso curso aqui ele se concentra na análise linear. Então, o objetivo aqui de falar da análise não linear é mais para ilustrar esse conceito, né, que vai ser empregado para quem depois seguir algumas áreas de engenharia mais específicas, né? Mas falando da parte de edificações, né, quer dizer, vocês devem observar que cada vez mais nós temos edificações esbeltas, né, mais altas, tá certo? Com a menor quantidade de pilares, né? Isso tudo é fruto dessa análise não linear em que você considera o comportamento não linear do material, ou seja, você admite que o material atinja níveis de tensões, né, e deformações que ele não atingia anteriormente, claro que respeitando ainda os estados limites últimos, né, e de utilização, tá? Isso a gente verifica no dia a dia. Se você vai, por exemplo, na região do Rio de Janeiro, né? Você vai em Copacabana, né, que tem muitos prédios antigos, você verifica que os prédios são mais robustos, né? Se você já vai na Barra da Tijuca, você verifica que as estruturas são muito mais esbeltas, né? Tá certo? Muito bem. Bom, falar do conceito de tensão, né? Como é que a gente começa essa análise, né? A gente imagina um corpo qualquer submetido a um conjunto de cargas externas e que esteja em equilíbrio sob a ação dessas cargas, tá? Se o corpo todo está em equilíbrio, né, qualquer uma das suas partes está em equilíbrio, né? Então o que se faz nessa análise é passar um corte, um plano imaginário, né, segundo uma orientação qualquer, né? Então, se o corpo inteiro está em equilíbrio, cada uma das partes deve estar em equilíbrio também, considerando as ações externas
e as ações internas de ligação entre as duas partes. Então, nesse exemplo aí, nós temos um corte que foi feito horizontal, né? Então, nós temos a parte superior e a parte inferior. Esse corte é um corte imaginário, né? Se o corpo estava em equilíbrio, cada uma das partes, analisadas separadamente, também deve estar em equilíbrio, né? Então, a parte superior, ela estará em equilíbrio com as ações externas P1 e P2, e um conjunto de ações internas que vai equilibrar essas ações externas, tá certo? A parte de baixo, né, nós temos as forças externas P3 e P4, também um conjunto de ações internas que vai equilibrar, né? Claro que pelo princípio da ação e reação, né, as ações internas na parte superior, né, tem mesmo modo, direção e sentido contrário das ações internas na parte inferior, tá? Então, a primeira coisa que tem que se ter em mente é isso: você faz um corte imaginário, segundo um plano, né, que pode ter uma orientação qualquer, ok? Muito bem. Aí, para analisar a tensão atuando num ponto, né, deste plano, tá? Considera-se uma área elementar, ΔA, em torno deste ponto, tá certo? Né? Nessa área elementar vai haver uma resultante ΔP, ok? E essa resultante ΔP terá as suas componentes em x, y e z. Repare que nesse caso particular, né, esse plano ele é ortogonal ao eixo z, mas poderia ser ortogonal ao eixo y, ao eixo x ou inclinado em relação a esses eixos. O conceito de tensão não mudaria, tá? Então, quando a gente fala, né, da tensão atuando em um ponto, né, a gente tem que considerar de um material, de uma estrutura, a gente tem que considerar também o plano que está passando por esse ponto. Então, para esse ponto considerado, em torno do qual tem uma área infinitesimal ΔA, né, poderia colocar como dA também, quando o limite ΔA tende a zero, né, nós temos, nesse caso aqui, né, um plano ortogonal ao eixo Z, mas poderia ter um plano ortogonal ao eixo Y, ao eixo X ou uma inclinação qualquer. Então, o importante aqui é entender que quando se fala, né, da tensão atuando num ponto de uma estrutura, você também precisa especificar qual é o plano ao qual você está se referindo, né? Então, nesse caso, repara que a força resultante ΔP, ela não precisa estar na direção de nenhum dos eixos coordenados, x, y, z, né? Ela vai ter suas projeções dos eixos coordenados, tá? E esse ΔP, então, é a força total atuando nessa área ΔA, né? E aí a gente vai definir que a tensão total nesse ponto, segundo aquele plano, vai ser dada pelo limite, quando ΔA tende a zero, ΔP sobre ΔA. Então, repare que essa grandeza, né, a tensão total atuando num ponto segundo esse plano, né, ela é uma grandeza vetorial, porque ela é o limite, né, de uma razão entre um vetor e um escalar, sendo a área, o ΔA, um escalar. Então, a tensão total num ponto, segundo aquele plano, é uma grandeza vetorial, né? Ok? Claro que eu posso fazer a mesma análise para aquelas componentes, né? Então, eu teria, no caso da componente normal, geraria uma tensão normal σz, igual ao limite ΔA tende a zero, ΔPz sobre ΔA, a tal Zx, o limite quando ΔA tende a zero, ΔPx sobre ΔA, e a tal Zy, o limite quando ΔA tende a zero, ΔPy sobre ΔA, né? Então, essas seriam as componentes de tensão daquele vetor tensão total, ok? Tá? Então, aí repare que no caso das componentes cisalhantes, né, tal Zx e tal Zy, nós temos dois índices, que o primeiro índice
se refere ao eixo ortogonal ao plano, né? Então a gente chama esse plano de plano Z porque ele tem como normal o eixo Z. E o segundo índice, ele se refere à direção em que a força e, consequentemente, a tensão correspondente está atuando, né? Isso daí poderia ser feito para planos ortogonais aos eixos X, e aí eu teria σx, tal xy e tal xz, e plano ortogonal eixo Y, aí eu teria σy, tal yx e tal yz, tendo um total de 9 componentes. Essas 9 componentes, reunidas numa matriz 3×3, é que darão origem ao chamado estado de tensões em torno do ponto, tá? Então, existe essa diferença entre a tensão total num ponto que passando por um plano, que aí ela depende daquele plano específico que eu escolhi, e o estado de tensões em torno de um ponto, que aí para definir o estado de tensões eu vou precisar das 9 componentes, né? Tá certo? E ele é chamado estado de tensões porque a partir dessas tensões em relação a 3 eixos coordenados, eu posso achar a tensão em qualquer plano. A gente vai ver posteriormente numa outra aula que é possível, né, a partir das 9 componentes que formarão uma matriz 3×3, eu achar a tensão total e a tensão normal e acidente num plano com inclinação qualquer, ok? Então, com isso, a gente definiu o conceito de tensão, né, a tensão total em um ponto segundo um plano, as suas componentes, e definimos o conceito de estado de tensões num ponto, né, que é uma coisa mais ampla, tá certo? E a gente pode também demonstrar que essas tensões cisalhantes são simétricas, ou seja, o tal xy é igual ao tal yx, o tal xz é igual ao tal zx, né? E o tal yz é igual a tal zy. Então, é possível demonstrar, a gente vai ver isso numa aula posterior, que esse tensor de tensões, né? Aí a gente já fala que o estado de tensões é representado por uma grandeza tensorial, aí não mais por um vetor, como era a tensão total num ponto segundo um plano, ali era um vetor. Agora é um tensor, tá certo? Isso vai ser objeto de uma aula posterior, né? Que a gente vai detalhar mais essa questão da transformação das tensões, tá? Mas é importante agora vocês saberem a diferença entre a tensão total, né, num ponto segundo um plano, e o estado de tensões em um ponto, que aí ele é definido quando você consegue calcular todas as componentes segundo planos ortogonais aos 3 eixos coordenados. Ok? Muito bem. Bom, e aí a gente vai para um caso mais simples, que é o estado uniaxial de tensão, né? Que é o objetivo maior dessa parte inicial, né? Então, se você tem que aquelas tensões, né? Repara que a gente fez de novo, tem ali do lado esquerdo do slide uma barra, né, submetida a uma carga P, tá certo? Evidentemente, lá em cima você vai ter uma reação igual a P para cima, né? Faz-se novamente aquele plano imaginário, né? E você tem lá as tensões internas que vão equilibrar aquela carga aplicada, ok? Obviamente, né, o somatório dessas forças internas naquela seção, aquele corte horizontal, tem que ser igual a P, porque o elemento está em equilíbrio, tá? Ok? Então, esse somatório, que na verdade vai ser a integral das tensões ao longo da área, a integral de sigma dA ao longo da área, tem que ser igual a P, né? Se nós admitirmos, né, que essa tensão sigma ela tem de uma distribuição uniforme, o que pelo princípio de Saint-Venant é válido para pontos distantes da aplicação da carga, né? Esse sigma poderia ir para fora do sinal de integral, já que ele é constante, né? A integral ao longo da área de dA seria a própria área. Então você teria que sigma vezes A igual a P, ou que sigma é igual a P sobre A, tá certo? Seria então a tensão normal naquela seção, considerando-se uma distribuição uniforme de tensões, né? O que é muito utilizado na prática, inclusive
na análise de estruturas, por exemplo, de treliças, né? Que são estruturas formadas por barras, né? Sobre ação de forças normais, rotuladas nas suas extremidades, né? E que a gente considera realmente, no caso real, né? Longe das rótulas, né? Uma distribuição uniforme de tensões, tá? E existe uma convenção de sinais para esse estado uniaxial, né? Que para a tração a gente considera o sinal positivo e para a compressão um sinal negativo. Essa é uma convenção, mas que é adotada em todos os livros de ciências materiais, e que nós não vamos fazer diferente aqui, tá? Então a gente vai considerar, para fins de convenção de sinal, né, um esforço normal de tração e consequentemente suas tensões de tração como sendo positiva, e de compressão como sendo negativa, ok? Espero que tenha ficado clara essa explicação, né? Muito bem. Aí alguns vão ficar, bom, mas se eu tenho então uma barra submetida apenas a forças axiais de tração, isso significa que eu não vou ter nenhuma tensão cisalhante? Depende do plano que você analisar, tá? Então aí nesse caso a gente tem um exemplo de transformação de tensões, né? Em que nós temos lá uma barra submetida a forças de tração F nas duas extremidades, né? Em que a gente faz agora uma análise se eu passar um plano inclinado, né? Uma inclinação M qualquer, né? Então, se eu considerasse um plano ortogonal a F, a minha tensão sigma, né, seria igual a F sobre A, ou sigma x nesse caso, se a gente considerar desculpe, se a gente considerar esse eixo como eixo x, né, a minha tensão sigma x seria F sobre A, onde A seria a seção transversal ortogonal a esse eixo. Mas agora eu tenho um plano inclinado, né, cuja normal faz um ângulo θ com o eixo x. Bom, então essa minha componente de força F, ela vai ter uma componente normal, que será F cosseno θ, né? E terá uma componente tangencial, que será dada por F seno θ. Essa componente normal, F cosseno θ, vai gerar tensões normais em uma área essa que será igual à área da projeção dividida por cosseno θ. Então, a minha sigma n será igual a F sobre A vezes cosseno ao quadrado de θ. Por quê? Era a força F cosseno de θ dividido por A dividido por cosseno de θ. Então, aparece o cosseno do quadrado de θ lá em cima. Então, o meu sigma n vai ser igual a sigma x cosseno ao quadrado de θ. Ou se eu colocasse em função de 2θ, né? O cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Então, posso dizer que o sigma n será igual a sigma x, que multiplica 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. A minha tensão cisalhante vai ser a força cisalhante, que seria F seno θ, também dividida pela mesma área, dividido pela área A, dividida por cosseno de θ. Então, esse cosseno de θ vai lá para cima, fica o tal n igual a F cosseno θ seno θ sobre A. Bom, o F sobre A é o sigma x, já que o A é a área da seção transversal ortogonal ao eixo x ou à força F, né? Então ficaria com sigma x seno θ cosseno θ ou sigma x seno 2θ sobre 2, ok? Se eu pegasse aquela expressão primeira lá de cima e botasse o sigma x sobre 2 subtraindo do lado direito, né? Elevasse ao quadrado e somasse com tal n ao quadrado, né? No final das contas, eu vou ficar com sigma x sobre 2 ao quadrado, que vai multiplicar cosseno ao quadrado de 2θ mais seno ao quadrado de 2θ, que vai dar 1, né? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado para qualquer ângulo é igual a unidade. Então, fico com aquela expressão sigma n menos sigma x sobre 2 ao quadrado mais tal n ao quadrado igual a sigma x sobre 2 ao quadrado. E essa é a equação de um círculo, que aparece aí do lado direito, né? Se eu colocar um plano com
eixos sigma e tal, né? Ok? Eu consigo construir ali o chamado círculo de Mohr para o estado uniaxial de tensões, né? Então é um círculo com centro em σx sobre 2 e 0, né? E um raio σx sobre 2. E aí eu consigo verificar todos os valores possíveis de sigma e tal estão no perímetro desse círculo, tá certo? Então a minha tensão máxima vai ser σx, que era esperado, minha tensão mínima vai ser 0, tensão normal. A minha tensão cisalhante máxima vai ser igual ao raio, que é justamente σx sobre 2, né? Então, esse já é um exemplo rápido de transformação de tensões, né, para o caso do estado uniaxial de tração, né? A gente observa, então, que a minha tensão cisalhante máxima, se olhar inclusive para aquela fórmula, que tá, a segunda fórmula que está colocada ali, σx sendo 2θ sobre 2, ela vai ser máxima quando 2θ for igual a 90, ou θ é igual a 45, né? Justamente porque esse círculo, aí vocês vão falar, não, mas esse círculo aparece o máximo com ângulo de 90. Não, mas esse círculo foi construído para o dobro do ângulo físico, entendeu? Foi construído, o ângulo no círculo é 2 vezes o ângulo físico, é 2 vezes θ. Então, a tensão cisalhante máxima ocorre para θ igual a 45 graus, ou para o ângulo representado no círculo de Mohr igual a 90, mas que é o dobro do ângulo físico, ok? Então vocês podem usar ou a fórmula do sigma n e do tau n para achar os valores em um plano qualquer, né? Ou usar o círculo de Mohr, tá? Então o objetivo dessa transformação foi já adiantar um pouco aquilo que eu falei, né? Quer dizer, nesse caso, a gente só tem daquele tensor de tensões com 9 componentes, a gente só tem uma componente que é a sigma x, tá certo? A gente não tem tal xy, não tem tal xz, não tem nenhuma outra componente de tensão, né? Só que eu posso, a partir das tensões conhecidas naquele plano, obter a tensão, as tensões, desculpem, componentes de tensões num plano qualquer, com uma inclinação qualquer. A gente vai conseguir fazer isso também para os estados biaxial e triaxial de tensões, tá? Aí teremos também outros círculos de Mohr para esses casos, tá certo? Então aí vocês podem utilizar tanto as fórmulas como a interpretação geométrica do círculo de Mohr. E o objetivo aqui foi para mostrar que mesmo, né, no caso de um elemento submetido apenas a forças axiais, né, os pontos internos também poderão estar submetidos a tensões cisalhantes, desde que por ele você passe planos, né, não ortogonais à direção de aplicação da força de tração. Ok? Muito bem. Vamos então dar prosseguimento, né? E aí nós temos o diagrama tensão-deformação, né? Bom, esse é um diagrama muito utilizado na determinação das propriedades mecânicas, físicas do material, né? Então você tem um corpo de prova com aquele formato, né? Sobre o qual é aplicada uma carga P de tração, né? E uma máquina traça aquele diagrama chamado diagrama tensão-deformação, ok? Bom, na realidade o que você aplica é uma força, né? Tá certo? E verifica externamente a sua variação de comprimento, ok? Então alguns poderiam até pensar que o mais natural seria você ter um diagrama força por variação de comprimento, né? Só que se você tivesse um diagrama de força por variação de comprimento, esse diagrama só valeria para aquele corpo de prova específico, né? Então para você tornar isso mais universal, mais próprio do material, você divide pela área, a força, então você passa a ter a tensão no eixo vertical. E você divide a variação de comprimento pelo comprimento inicial, e você tem aquilo que é chamado de deformação longitudinal no eixo horizontal, tá?
E nesse caso aí você tem um trecho elástico, né? Então você tem um diagrama até o ponto A, um trecho elástico linear, né? Você pode ter até o ponto B um trecho elástico entre A e B não linear, né? Chegar ao ponto máximo, tensão de escoamento máximo em C, um patamar de escoamento a partir de D, né? E tensões variando de H, E, F até a ruptura, né? Muito bem. O importante também deixar claro é que você tem, quando você descarrega, né, o material, ele volta o diagrama segundo uma reta paralela à reta original linear. Então repara que essa reta MH, ela é paralela à reta OA. Ok? E aquelas deformações que sobram, né, OATM, passam a ser as deformações permanentes. Ok? E as deformações que foram recuperadas são as deformações elásticas. Se eu fizesse esse descarregamento até o ponto A reta de retorno seria a própria reta OA. Então, as deformações permanentes seriam nulas, e todas as deformações seriam elásticas. Então, quando você carrega esse corpo de prova até o regime elástico linear, você tem apenas deformações elásticas, sem nenhuma deformação que a gente chama de plástica ou permanente, ok? Se você vai além do limite, né, de elasticidade, você passa a ter também deformações plásticas ou deformações permanentes, tá certo? Muito bem. A partir desse diagrama, você pode estabelecer algumas propriedades. Primeiro, naquele trecho linear, vale a lei de Hooke, né? Sigma igual a E epsilon, onde E é chamado módulo de elasticidade longitudinal do material, né? Lembra até a lei de Hooke da mola, né? F igual a K vezes X, só que agora nós estamos tratando de tensões e deformações, né? Ok? O sigma é a tensão aplicada, igual a P sobre A, como eu falei anteriormente. E o epsilon L é a deformação longitudinal, que é igual a variação de comprimento, ou seja, o L final menos o L inicial, L0, dividido pelo comprimento inicial. Ou seja, o epsilon L é o delta L, a variação de comprimento sobre L, ali deveria ser L0, tá? Ou eu posso dizer que o sigma sobre E é igual a delta L sobre L, né? Ou eu posso dizer que o delta L sobre L, ou L0, é igual a P sobre A. Ou eu posso dizer que a variação de comprimento é a carga vezes o comprimento inicial, né? Me desculpem, ficou faltando o zero ali do inicial, dividido pelo produto EA. Ok? Então, se eu tiver qualquer barra, seja numa treliça, seja uma barra horizontal sob carga axial, se eu tenho uma barra sob carga axial, eu posso calcular a sua variação de comprimento como sendo o valor da carga aplicada, P, vezes o comprimento original, dividido pelo produto do seu módulo de elasticidade longitudinal pela sua área de seção transversal. Ok? Muito bem. Eu ainda tenho outra informação importante, que é a variação, né, do comprimento, do diâmetro da seção transversal daquela barra. Então, se aquela barra é circular, quando ela é submetida à tração, né, há um alongamento da barra na direção longitudinal e uma redução do seu diâmetro, tá certo? Muito bem. E aí nós vamos ter o que a gente chama de deformação transversal, né? Que é a variação desse diâmetro sobre o diâmetro original, seria um delta D sobre D0, tá? Que a gente chama de epsilon T. E existe uma relação entre essa deformação transversal e a deformação longitudinal, que é dada pelo chamado coeficiente de Poisson, ou seja, o epsilon transversal é menos o coeficiente de Poisson vezes o epsilon longitudinal, onde esse coeficiente de Poisson está entre 0 e meio. Pode-se demonstrar que seu valor varia de 0 a 0,5, né? O sinal menos vem justamente do fato que se eu estou alongando a barra, ou seja, se meu epsilon L é positivo, eu vou ter uma redução, né,
a minha deformação transversal, o εt, será negativo. E vice-versa, se eu fizesse uma compressão na barra, eu teria um correspondente aumento no diâmetro, tá? O εl seria negativo, negativo com negativo daria positivo, né? Ok? Muito bem. Bom, esse é um diagrama tensão-deformação do aço adotado pela NBR 8800. Aqui eu procuro mostrar para vocês já alguma coisa mais real, né? A NBR 8800 é a norma para projeto de estruturas de aço de edifícios, né? Então ela adota esse diagrama simplificado, né, de tensão-deformação. Repara que ele é um diagrama bem mais simples do que aquele que foi apresentado correspondente ao ensaio. Então ele considera o trecho, né, linear, tensão-deformação linear, onde vale a lei de Hooke, e dali para frente um patamar constante, né, ou seja, como não houvesse mais uma capacidade de resistir a tensões maiores. É claro que é um diagrama a favor da segurança, porque você está desprezando aquela parte superior, né? Ok? Mas ainda assim, você atualmente já utiliza esse diagrama na análise não linear, que você admite a formação de deformações plásticas, o que não acontecia até a década de 80. Né? A norma que existia antes da NBR 8800, né? Ela era a NB 14 de 86, ela não admitia que você atingisse o regime plástico, tá? Essa já admite, ainda que adotando um diagrama simplificado. A vantagem de se utilizar esse diagrama simplificado é que isso também simplifica os algoritmos de solução no caso de uma análise não linear. Mas isso aqui é mais para curiosidade de vocês, né? Ilustrar um pouco o que vem depois, né? Muito bem. E aí você tem, ainda segundo essa norma, algumas propriedades mecânicas do aço, né? O módulo da elasticidade longitudinal como sendo 200 gigapascal, o coeficiente de Poisson como sendo 0,3, o módulo da elasticidade transversal, que a gente vai ver depois, né? Ele no regime elástico relaciona tensões cisalhantes com a distorção do material, que é a variação de forma, tá? O coeficiente de dilatação térmica como sendo 1,2 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius. É aquele coeficiente de dilatação térmica que vocês já viram na física. Nenhuma diferença em relação àquele da física. Muito bem. Bom, a regra básica de dimensionamento, né, a gente sempre procura que as solicitações de cálculo atuantes sejam menores ou iguais à resistência de cálculo. A resistência de cálculo, nessas normas, ela acaba sendo obtida a partir justamente das tensões, né, limites do material, tá? Então, todo o dimensionamento se baseia, né, no que a gente está vendo aqui, principalmente no caso de estruturas de treliças. Muito bem. A gente tem sempre relações, né, entre esforços simples e tensões, né? Então, uma estrutura, ela está, cada um dos seus elementos estruturais, submetido a um conjunto de cargas. Essas cargas dão origem aos esforços simples, que hoje a gente está vendo apenas um, que é o esforço normal, né? Mas você tem os outros esforços que estão listados aí, o normal, cortante, momento fletor e momento torsor. E esses esforços dão origem a tensões, né? Então, já adianto para vocês a relação entre esses esforços e tensões. O esforço normal dá origem à tensão normal, que a gente está estudando hoje. O esforço cortante dará origem a tensões cisalhantes. O momento fletor dará origem às tensões normais, mas a sua distribuição não será uniforme na seção, né? E o momento torsor dá origem a tensões cisalhantes, que também não terão uma distribuição uniforme na seção. Mas isso será objeto de uma outra aula, tá? Hoje a gente está se concentrando no conceito dos esforços normais e as tensões normais por eles provocadas, ok? Muito bem. Ainda falando sobre os tipos de materiais, a gente tem a classificação de materiais entre dúcteis e frágeis, né? Os materiais dúcteis são aqueles que apresentam grandes deformações antes da ruptura. E os frágeis apresentam ruptura brusca com pequenas deformações, né? Um exemplo de material dúctil é o aço, né? Tá? E um exemplo de material frágil, que a gente pode considerar como frágil, é o concreto, né?
Por isso que nas estruturas de concreto armado, a gente costuma dimensionar sempre que possível, né? De maneira que a ruptura ocorra pelo aço antes do concreto. Por quê? Porque dessa forma os usuários serão avisados, né? Então, quando você vê uma grande deformação numa viga de concreto armado, você já está vendo que alguma coisa está estranha, né? Então, os materiais dúcteis, eles avisam, né, que a ruptura vai ocorrer, mas eles avisam antes com grandes deformações, o que não acontece com os materiais frágeis, que eles se rompem com pequenas deformações e com poucos avisos, né? Ok? Muito bem. Bom, os principais tipos de aço, aí falando lá da NBR 8800, né, o MR 250 é o AR 345. Aqui de novo eu apenas coloco para vocês alguns exemplos assim, do mundo real da engenharia, né? Que é importante, vocês estão vendo uma cadeira no curso básico, mas verificar que esses ensinamentos eles têm aplicabilidade depois na engenharia, ao menos para aqueles que seguirão essa área da engenharia de estruturas, né? Ok? Então aí você tem o conceito de tensão de escoamento e tensão de ruptura, né? Ora, isso aí é o dimensionamento de peças tracionadas segundo aquela norma que eu falei, NBR 800, né? E você diferencia a área bruta de área líquida. A área bruta é a área da seção transversal quando ela não tem nenhum furo, né? Ou seja, os furos acontecem principalmente nas ligações, para você fazer as ligações entre peças estruturais, né? Então você tem a área bruta. Quando você tem algum furo, você tem a área líquida, né? Então repara que no caso da área bruta, você considera aquilo que foi apresentado, a distribuição de tensões uniformes, né? No caso de você ter presença de furos, essa distribuição não é uniforme e há uma concentração de tensões próximas às bordas dos furos. E as normas levam isso em consideração, né? Tanto que na NBR 800, né, você tem que verificar essas duas condições, o escoamento da seção bruta, né? Então, a resistência de cálculo será dada pela área bruta vezes a tensão de escoamento dividido por um coeficiente de 1,1 de segurança. E a ruptura da seção líquida, a área líquida efetiva, então considerando os furos, né, ela é menor do que a área bruta, multiplicada pela tensão de ruptura dividido por 1,35. Ok? Muito bem. Então, em uma estrutura treliçada, né, quando a gente vai analisar, as barras tracionadas devem ser verificadas para a pior situação. Então, você vai analisar elas, o esforço, né, por essas duas situações, o escoamento da seção bruta e a ruptura da seção líquida. O menor deles é que você vai considerar como esforço resistente, né? Então, se você tem que ela resiste a um determinado valor, considerando o escoamento da seção bruta, e outro valor pela ruptura da seção líquida, você vai considerar no seu dimensionamento a menor das resistências, tá? Muito bem. Isso é verificar, é o que ocorre na prática, ok? Ainda temos o índice de Beltès, né, que a norma manda verificar, inclusive para peças tracionadas, por conta de efeitos de vibração e efeitos de segunda ordem, né? O índice de Beltès nada mais é que a relação entre o comprimento, né, e o raio de giração mínimo. O raio de giração é um conceito que vocês devem ter visto em mecânica, em estática, né? É a raiz quadrada da inércia pela área, tá? Então, a norma limita, mesmo para peças tracionadas, por conta de motivos de vibrações excessivas e outros efeitos de segunda ordem, que essa de Beltès seja limitada a 300, ok? No caso das peças comprimidas, a gente deve considerar também o fenômeno da flambagem, que é um fenômeno associado à instabilidade de colunas ou de barras sob cargas compressivas, né? Então, ela só precisa ser considerada em peças esbeltas, né? Isso tudo é estudado no capítulo de flambagem, né? Mas eu estou colocando aqui para vocês. As peças esbeltas são aquelas em que a carga crítica é inferior à de ruptura à compressão. Então, se você tem a carga crítica de flambagem inferior à ruptura à compressão, é essa que vai mandar, a menor. Se ela for maior que a de ruptura à compressão, você não precisa considerar a flambagem. Isso tudo está relacionado com essas Beltès, tá? Então aí a carga crítica de Euler, né?
sendo igual a P ao quadrado aí sobre L ao quadrado. Isso aqui é só uma ilustração, porque nesse momento agora vocês vão analisar só a tensão como sendo força sobre a área, mas eu estou aqui esclarecendo que no caso real, para peças sobre compressão, você tem que considerar também o fenômeno de flambagem. E aparece aqui uma outra figura, né? Que essa carga crítica de flambagem, ela também depende das condições de contorno, de apoio da barra, né? E a norma NBR 800 limita para peças comprimidas que esse índice de esgotei seja limitado a 200. Então verifica que é um limite mais rigoroso do que aquele aplicado às peças tracionadas, que era igual a 300. Isso aqui também como, por enquanto, uma notícia para vocês, tá? Ok? Muito bem. Bom, as treliças planas, né? Vocês vão fazer uma série de exercícios sobre elas, né? Porque são os tipos de estruturas que estão submetidas a esforços normais. Então, são estruturas formadas por barras rotuladas nas extremidades. Então, a gente considera que não há transmissão de momentos nessas extremidades, apenas transmissão de forças, tá? Submetidas essas barras apenas a esforços normais. E aí vocês com certeza viram em mecânica 1, estática, dois métodos para a solução dessas treliças planas, que é o equilíbrio dos nós e o método das seções, né? O equilíbrio dos nós se baseia na seguinte ideia, né? Que se toda a estrutura está em equilíbrio, cada um dos nós está em equilíbrio, né? E cada nó está submetido à ação de forças vindo das barras ou cargas aplicadas. Você verifica o equilíbrio do nó por somatório de forças em x e em y igual a zero, né? Você não tem como calcular equilíbrio de momentos num nó, porque está considerando todas as barras incidentes naquele nó. Então essas forças não gerariam momento, né? E o método das seções, ou de Ritter, né? Em que você corta a estrutura por algumas barras. De novo aquele conceito. Se a estrutura está em equilíbrio, cada uma das suas partes tem que estar em equilíbrio. E aí você não está analisando mais um nó, você está analisando um trecho da estrutura, né? E aí sim, em relação a esse trecho da estrutura, você pode considerar o somatório de Fx igual a zero, o somatório de forças em y, Fy igual a zero, e também o somatório de momentos em relação a algum ponto igual a zero, porque a estrutura não pode girar também. Ela não vai se deslocar e nem girar, né? Então, no equilíbrio dos nós, não há consideração de somatório de momentos igual a zero, mas no equilíbrio pelo método das seções ou de Ritter, há essa consideração, né? Embora que não seja uma aula de exercícios, né, eu vou dar só um exemplo bem básico para vocês. Está em uma treliça plana bem básica, simétrica, né? Uma carga P aplicada num dos nós, no nó D, tá certo? Então as barras estão numeradas, né? E os nós estão indicados por letras A, B, C e D. O ângulo de inclinação daquelas barras inclinadas é igual a alfa, tá certo? Então eu vou só dar uma palhinha rápida, uma ilustrada sobre o método de solução, tá? Você tem em A o que a gente chama de apoio de segundo gênero, por quê? Em A você tem reações em X e Y, reação horizontal e vertical. Repara que aquele apoio, segundo aquela simbologia, né, ele está preso, ele não se desloca nem em X nem em Y. Já o apoio da direita em B, ele está afastado do chão, né, e tem roletes embaixo. Então, ele permite um deslocamento em X. Mas a gente considera nessa simbologia que ele não permite um deslocamento em Y. Ok? Muito bem. Primeira coisa nesse caso seria a gente achar as reações de apoio, né? Bom, pela simetria, a gente verifica logo que as reações em A e B serão verticais para cima, iguais a P sobre 2. Mas eu poderia também fazer o somatório de momentos em A igual a zero. Por exemplo, eu teria que P vezes A, né, no sentido horário, teria que ser igual a reação em B, VB, vertical, vezes 2A no sentido anti-horário. Então, P vezes A seria igual a 2 vezes A vezes VB. Cortando A com A, me sobra que o VB, a reação vertical em B, seria igual a P sobre 2. E aí, por somatório de Fy igual a zero, eu acharia que a reação vertical em A também seria P sobre 2. Então, mesmo que
pessoa não tenha aproveitado a simetria, ela verifica por equilíbrio que as duas reações verticais são iguais a P sobre 2. E com o somatório de Fx igual a zero, a gente verifica que a reação horizontal em A é igual a zero também, tá certo? Então, o que eu falei aí, por simetria VA igual a VB igual a P sobre 2, por somatório de Fx igual a zero, a horizontal em A igual a zero. Aí eu posso analisar o equilíbrio do nó D. Bom, quando a gente vai analisar o equilíbrio de um nó, a gente corta, né, essas barras em torno do nó e substitui as barras pelas forças atuantes, né? Uma maneira que a gente recomenda para quem está começando é sempre arbitrar que esses esforços sejam de tração, ou seja, a barra está sob tração. Lembrando que se o nó traciona a barra traciona o nó. Princípio da ação e reação, né? Tá certo? Então, se as barras estão sob tração, elas também estão tracionando esse nó D, tá? A carga P tem que ser aplicada na sua direção correta, não tem como, né? Então, nós temos ali os esforços normais da barras 2, 3 e 4, que eu chamei de N2, N3 e N4. Arbitrou-se tudo como tração, né? O que dá para chegar aqui, pelo equilíbrio dos nós, no somatório de Fx igual a zero, como nem P nem N3 tem componentes horizontais, apenas eu concluo que o N2 é igual a N4, o que também poderia ser visto pela simetria, né? Tá? E o somatório de Fy igual a zero me leva que o N3 tem que ser igual a mais P, ou seja, N3 igual a mais P de tração, né? O esforço normal na barra 3, tá? Pelo equilíbrio do nó A, né, pelo somatório de Fy igual a zero, eu verifico lá que eu tenho no nó A barra N1, que eu arbitrei de tração, a barra 1 com esforço N1, a barra 2 com esforço N2, que eu arbitrei também de tração, né, e a reação P sobre 2. Então, por somatório de Fy igual a zero, né, eu já posso achar o valor de N1. Por quê? Eu só vou ter a barra 1 com componentes verticais. A barra 2 não tem componente vertical dessa força, né? Então eu teria que o N1 vezes o seno de alfa, né, já que o rebatimento dele, a componente dele vai estar apontando para cima, já que eu arbitrei de tração, mais P sobre 2 igual a zero. Ou que o N1 vai ser igual a menos P sobre 2 seno de alfa, ou seria menos P cossecante de alfa, né? Ok? Menos P cossecante de alfa sobre 2. E seria então de compressão. Então, a barra N1 tem que estar sob compressão, né? Por somatório de Fx igual a zero, aí eu posso considerar a componente N1 que eu já tenho o valor, né? Então, eu ficaria com N2 menos N1 cosseno de alfa igual a zero. Ou seja, o N2 seria igual a N vezes cotangente de alfa, que seria igual ao próprio N4, né? Tá certo? Então, na hora que eu botasse o N1 para o lado direito da equação, N2 é igual a N1 cosseno de alfa, mais o N1 é P sobre seno de alfa, né? Então, seria P cosseno de alfa sobre seno de alfa, que é P cotangente de alfa. Então, inclusive, aqui tem um erro, tá? O N2 é P cotangente de alfa. Então, por favor, corrigir. N2 é igual a P cotangente de alfa e não N1 cotangente de alfa, tá? Na hora de passar para a última equação, eu esqueci de trocar o N1 por P. Por favor, corrijam. E por simetria, a gente chega à conclusão que o N5 é igual a N1, que é igual a menos P cossecante de alfa sobre 2. Ok? Muito bem. E ilustrando o método das seções, né, apenas para ilustrar, se eu cortasse as barras 4 e 5, né, substituído pelas forças atuantes, de novo, arbitrando as forças como está sendo tração, né? Se eu fizer o equilíbrio em relação ao nó C, repara que a força N5 passa por C, então não gera momentos. A força P aplicada também passa por ela, né? Ok? Então eu vou ter que vão gerar momentos, apenas a reação vertical em A de P sobre 2 e o esforço N4. Então eu vou ter que P sobre 2 vezes A, dando
um momento, né, rotação para a direita, vai ter que ser igual a N4 vezes a tangente de alfa para a direita, né? Que seria N4 vezes o comprimento da barra 3, mas o comprimento da barra 3 seria igual a faltou o A ali também, vezes tangente de alfa. Então, corrija, seria N4 vezes A tangente de alfa. Depois eu vou corrigir no arquivo que eu colocar para vocês, está disponibilizado. Então, cortaria o A que já foi cortado ali, né? Seria N4 vezes A tangente de alfa. O A cortaria dos dois lados. Então, o N4 seria igual a P cotangente de alfa sobre 2, né? Ok? Mesma coisa ali, né? Ok, então eu encerro por aqui essa nossa aula expositiva, né? Número 1. Peço só que façam aquelas correções que eu citei agora há pouco, mas que eu vou corrigir na versão final que eu colocar no site para vocês no EAD do IME, tá? Fico à disposição também para eventuais dúvidas no ambiente EAD, ok? E até a próxima aula, que seria a aula expositiva número 2. Ok, pessoal? Até logo.